Uma zona de grandes árvores e com um clima úmido, disposto de inúmeros lagos, campos verdes e animais de diversos portes. Além disso, as chuvas no local são comuns e grandes comunidades de animais aquáticos prosperam por aqui. Pode parecer difícil de acreditar, mas estamos nos referindo ao deserto do Saara, na África. O que hoje é o árido, quente e inóspito deserto do Saara, no norte da África, já foi uma região de savanas e pradarias com alguns bosques, lar de caçadores e coletores que viviam de vários animais e plantas, sustentados por lagos permanentes e muita chuva que caía nessa região. Era exatamente assim numa época entre 5.000 e 10.000 anos atrás, período conhecido como Saara Verde ou Saara Úmido. O período verde do deserto africano, por assim dizer, durou cerca de 5.000 anos, o que, apesar de parecer muito, é considerado um intervalo curto para a escala global. Os cientistas estimam que a área era desértica antes e viu as chuvas chegarem a 10.500 anos, para novamente desaparecer 5.500 anos atrás. Durante esse período de tempo, os cientistas acreditam que algumas civilizações prosperaram no solo do Egito, primícias que milênios depois seriam base para outros grandes povos, como os egípcios que fizeram as pirâmides. Provas desses argumentos são duas construções magníficas e interessantes encontradas no solo do deserto do Saara, e é um pouco sobre elas que veremos hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o mundo desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Já há muito tempo, os cientistas sabem que o massivo deserto do Saara antes era um lugar verdejante e cheio de vida. Mas, cerca de 6.000 anos atrás, quando as chuvas pararam de cair nessa região, o deserto apareceu. Nos últimos anos, os cientistas vêm tentando revelar a causa exata das mudanças meteorológicas, porque, segundo eles, tais informações poderiam ajudar a entender a história do clima da Terra, bem como a evolução da civilização humana nesta região. Por meio da análise de restos humanos e de animais encontrados em mais de 150 sítios arqueológicos, o geólogo e climatologista Stephen Kraepelin concluiu que a região, que hoje é um gigante banco de areia, abrigou assentamentos humanos bem estruturados com criação de cabras e ovelhas. No setor egípcio do deserto, com as chuvas, o que era aridez se transformou em semiárido. Gramídeas e arbustos começaram a dominar a paisagem. Pequenos lagos se formaram, atraindo animais como girafas e outros. Mais ao sul, na região onde hoje fica o Sudão, o clima era ainda mais convidativo à vida, com árvores, grandes rios e animais como elefantes, rinocerontes, crocodilos e mais de 30 espécies de peixes. Segundo uma pesquisa realizada em 1997, as mudanças aconteceram naturalmente pelo afastamento das geleiras e até hoje tal sugestão é considerada a mais aceita. E foi também em 97 que pesquisadores descobriram, em pleno deserto do Saara, a 1.000 quilômetros ao sul da cidade do Cairo, numa depressão conhecida como Nabta Playa, alinhamentos megalíticos e círculos de pedra erguidos de maneira organizada e significativa. Essa estrutura ficou conhecida como Círculo do Calendário, e após estudos por parte de pesquisadores do mundo inteiro, foi constatado que a formação de pedras foi colocada ali há aproximadamente 7.000 anos. Isso fez com que o Círculo do Calendário fosse considerado o mais antigo complexo astronômico cerimonial da pré-história, ainda mais antigo que Stonehenge, no Reino Unido. As evidências indicam que Nabta foi usada como um centro cerimonial, formando um calendário em círculo. Esses dados são importantes pelo fato que, se existem construções ali, elas precisam ter sido feitas por alguém. Desse modo, encontrar estruturas megalíticas significa que uma civilização antiga viveu no local, talvez milhares de anos antes do monumento ter sido feito. Nabta Playa, onde o círculo foi encontrado, é um local muito especial,
localizado no deserto da Núbia e composto por centenas de túmulos pré-históricos, estelas e estruturas megalíticas descobertas por arqueólogos ao longo do tempo. Esse local fica a cerca de 100 quilômetros a oeste de Abu Simbel, sul do Egito, e é o resultado de uma comunidade urbana avançada que surgiu há cerca de 11 mil anos e significou um grande momento para a história dos humanos na Terra. A civilização também deixou um grande número de pedras como testemunhas para os cientistas, que são os alinhamentos astronômicos megalíticos mais antigos do mundo e um dos mais importantes. Alguns arqueólogos acreditam que a cidade de Nabta Playa foi a precursora das primeiras cidades do Nilo, que surgiram no Egito milhares de anos depois, como a própria que construiu as magníficas pirâmides, heranças de um glorioso passado. Em Nabta, existem 6 alinhamentos megalíticos que se estendem através dos sedimentos da região, perfazendo um total de 24 construções. Como raios em uma roda, cada alinhamento irradia luz solar para fora da estrutura complexa, formando uma linda imagem. Embora mais pesquisas necessitem ser feitas, muitos cientistas acreditam que tais alinhamentos tiveram um significado astronômico. Comparado a Stonehenge, este círculo é muito pequeno, visto que mede aproximadamente 4 metros no diâmetro. O calendário consiste em um número de pedras ou monólitos principais que são compostos por 4 pares de pedras maiores. Cada um destes 4 pares era ajustado, formando como que portas. 2 destes pares são alinhados, formando outra linha norte-sul, e outras 2, também alinhadas, formam as linhas leste-oeste. Esse alinhamento leste-oeste é calculado para demonstrar o nascer do Sol e se ajustaria ao solstício de verão, aproximadamente a 6.500 anos ou 4.500 anos antes de Cristo. Isso mesmo, todos esses cálculos astronômicos foram feitos por uma comunidade de pessoas que viveu mais de 11 mil anos no passado. Mas como isso foi possível? Retornamos outra vez ao que dissemos antes. Embora Nabta Playa esteja atualmente em um deserto seco e implacável, nem sempre esse foi o caso. Os cientistas determinaram que por volta do ano 10.000 a.C., uma mudança climática produziu no norte da África um deslocamento para o norte das monções de verão. Essa mudança causou chuvas suficientes na região para preencher uma série de praias ou lagos secos por pelo menos vários meses por ano. Água suficiente para manter animais e humanos. Evidências arqueológicas parecem sugerir que os primeiros assentamentos de pessoas em Nabta Playa surgiram entre 11.000 e 9.300 anos atrás. Por vários milhares de anos, a cidade de Nabta Playa construiu vários monumentos megalíticos, incluindo círculos de pedra, túmulos subterrâneos, enormes lajes de pedra e fileiras de estelas que se estendem por cerca de 2.500 metros. No entanto, essa não é a única estrutura do Saara que surpreendeu os arqueólogos que as viram pela primeira vez. No Saara Oriental, diversos outros monumentos têm mostrado a grandeza de um passado perdido. Até hoje, por exemplo, muitos atribuem aos alienígenas a autoria das pirâmides do Egito, principalmente devido à sua grandeza e às dificuldades para construí-las com a tecnologia da época. No entanto, nem só de areia, pirâmides e antigas estruturas milenares são compostas à extensão do deserto do Saara, no Egito. Localizada nas planícies de El Gouna, região próxima ao Mar Vermelho, esta estranha formação em espiral é vista e marca uma imagem impressionante quando observada de cima. De acordo com pesquisadores, esta estranha formação até mesmo lembra as ruínas de uma antiga civilização extinta que se perdeu com o tempo. O nome dessa formação é Desert Brief, uma beleza magnífica no meio do deserto do Saara. Desert Brief se expande em uma área de 100.000 metros quadrados no deserto do Saara Oriental, margeando o Mar Vermelho em El Gouna, no Egito. É uma obra que expandiu nossa própria percepção do lugar. A construção consiste no deslocamento de 8.000 metros cúbicos de areia, organizados de modo a criar volumes cônicos positivos e negativos. Os volumes cônicos formam 2 espirais de interbloqueio que se deslocam para fora a partir de um centro comum,
com uma diferença de fase de 180 graus no mesmo sentido de rotação. O centro é um vaso de 30 metros de diâmetro formado em forma de W e preenchido com água até sua borda. Diversos teóricos da conspiração têm formado ideias que tentam explicar a finalidade do projeto, como a possibilidade do espiral ter sido usado no passado para sinalização de pouso de discos voadores. Qual seria a função de Desert Brief? Teriam sido de alguma civilização antiga? Talvez da mesma que criou o círculo de calendário que vimos há pouco? Ou seria mesmo obra de extraterrestres? A construção realmente existe, mas não há nada de alienígena ou sobrenatural nela. Também não se trata de um antigo monumento. Na verdade, a estrutura é bem recente. Inaugurado em 1997, o Desert Brief, que em tradução livre significa Respiro do Deserto, é uma imensa instalação artística organizada pelo trio apelidado de DEST, que inclui Alexandra Stratou, Dana Stratou e Stella Constantinides. O Desert Brief trata-se de uma obra que valoriza todas as possibilidades do terreno. A obra levou mais de um ano para ficar pronta e também é possível vê-la através do Google Earth. O projeto foi concluído há mais de 20 anos, mas ainda enfeita o deserto. Será que daqui a alguns milhares de anos nossos descendentes vão acreditar estar diante de uma obra alienígena? Se ela continuar por aqui, talvez isso aconteça mesmo. Afinal, nós do século XXI temos o hábito de sempre atribuir obra que não podemos explicar a seres vindos de outros planetas. Quem sabe algum dia finalmente não encontremos as respostas a todas essas questões. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!